Olá, meus amores, estamos aí para dar continuidade ao conteúdo de responsabilidade civil. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo 1, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem não assistiu, assiste lá. E nesse vídeo eu falei que eu fiz um slide bem esquemático sobre essa temática da responsabilidade civil que eu tô tratando aqui nesses vídeos. E quem quiser esse slide é só entrar em contato pelo meu e-mail, tá? Aqui o e-mail na descrição do vídeo que eu envio para você o documento. Beleza. O vídeo de hoje a gente vai tratar do histórico e desenvolvimento da responsabilidade civil, beleza? Lá nos primórdios, lá no início, nós temos a vingança na forma privada. O que significa isso? Significa que a vingança era feita pelas próprias mãos. O ofendido ofendia o ofensor na mesma medida, né, da ofensa. Ele respondia à ofensa. Era o que eles chamavam de vindita, que é traduzido pelaquela máxima olho por olho, dente por dente. Então a pessoa me deu um soco, vou lá e dou um soco nela também. Ela me ofendeu, vou causar a mesma ofensa nela. Era assim que era resolvido, era assim que era o que a gente tinha por vingança privada, por vindita. Um pouco mais à frente, a gente entra no período da composição. Ainda tem uma vingança que é privada, só que ela substitui a vindita, que é essa olho por olho, dente por dente, é substituída pela compensação econômica. Ou seja, agora, se a pessoa me causou uma ofensa, eu não vou mais ofender ela da mesma forma, mas eu vou exigir dela uma compensação econômica, um valor econômico, né, para meio que a fim de indenizar aquele mal que ela me causou, aquela ofensa que ela me causou. Então, o período de compensação, onde a vindita, onde esse olho por olho, dente por dente, é substituída pela compensação econômica, por uma valorização econômica. A pessoa tem que pagar ao ofendido, tá? Você ofendeu, vai ter que pagar. Mas a vingança ainda é privada, só que substitui a vindita pela composição econômica. Agora você paga quando ofende. Aí mais pra frente a gente tem a Lei das 12 Tábuas. Na Lei das 12 Tábuas, o que é substituído é a vingança mesmo. Como eu disse pra vocês até então, a vingança ela era privada, ou seja, as pessoas faziam vingança com as próprias mãos. A Lei das 12 Tábuas, ela veda a justiça feita pelas próprias mãos. E aí na Lei das 12 Tábuas você tem a cobrança de tarifas. A gente viu no período de composição que a vingança ainda era privada, mas quem ofendesse tinha que pagar em composição, né, uma composição econômica, uma compensação econômica ao ofendido. Na Lei das 12 Tábuas, essa compensação econômica, ela é cobrada por forma de tarifas, tá? Então não é mais uma relação ali do ofendido com o ofensor, já tem, né, um órgão responsável por isso, digamos assim. E é cobrado por meio de tarifas. Só que eram tarifas esdrúxulas, ridículas, incompatíveis, tá? Depois nós temos o direito romano. No direito romano ele vai separar os delitos públicos dos delitos privados. Essa separação que o direito romano fazia de delitos públicos e delitos privados assemelha muito ao que nós temos hoje de pena e reparação, né? Porque os delitos públicos seriam aqueles delitos mais graves, aqueles delitos que atingem a ordem pública. Portanto, os delitos públicos, o que era pago no delito público, era revestido para os cofres públicos. Então, era um dinheiro público, ia para os cofres públicos. Já os delitos privados, que são aqueles delitos que diz respeito ao ofendido, à vítima, uma relação ali mais privada, digamos assim, o que era pago ia direto para a vítima, não ia para os cofres públicos, beleza? E como eu disse, essa separação do direito romano de direitos públicos e de delitos públicos e delitos privados é o que se assemelha muito ao que nós temos hoje por pena e reparação. A pena seria equivalente ao delito público, porque diz respeito ao Estado, e a reparação diz respeito aos delitos, equivalente aos delitos privados, porque dizem respeito à vítima, ao ofendido mesmo. Depois nós temos a chamada Lei Aquília. A Lei Aquília, a Lei Aquília, ela traz o elemento da culpa, insere o elemento da culpa na responsabilidade civil, ou seja, você só vai ser responsável se tiver culpa por aquele ato praticado, se houver a culpa. E lembrando, mas depois a gente vai ver melhor isso, que a culpa que nós temos na responsabilidade civil é uma culpa de caráter amplo. O que significa isso? Culpa em sentido amplo. Que ela abrange tanto a culpa em sentido estrito, que é o que a gente conhece por simplesmente culpa, ou, né, que é esse descuido, e abrange também o dolo, que é a intenção mesmo na prática daquele ato.
Beleza, depois da lei Aquila nós temos o direito francês. O direito francês traz pra gente um princípio geral da responsabilidade civil. Que princípio é esse? É o princípio que diz que a culpa, mesmo que levíssima, obriga a indenizar. Ou seja, havendo culpa, mesmo que uma culpa mínima leve, você tem que indenizar, tá? Isso é o que o direito francês trouxe pra gente. E aí, com o direito francês, né, com esse princípio do direito francês, nós temos a ideia de separação entre responsabilidade civil, que seria perante a vítima, e a responsabilidade penal, que seria perante o Estado. No direito português nós temos as ordenações, né? As ordenações que inclusive vigoraram no Brasil Imperial, né? As ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E nessas ordenações, elas confundiam muito reparação, multa e pena. Então, nas ordenações do direito português, reparação, multa e pena é praticamente a mesma coisa, se confundia muito. Depois de 1830, nós temos o Código Criminal de 1830. O Código Criminal de 1830 foi um código criminal e civil, tá? De acordo com uma exigência da Constituição Imperial, né? Que exigiu isso, que fosse feito um código, uma codificação para tratar da seara penal e civil, e aí foi feito o Código Criminal de 1830, que era civil e criminal. Ou seja, nessa época, você só tinha que falar em reparação com a condenação criminal. Só havia reparação, você só tinha o dever de reparar o dano causado à vítima se houvesse a condenação penal. Então, olha só, a responsabilidade civil estava vinculada à responsabilidade penal, à condenação penal. Depois, com o Código Civil de 1916, a gente teve a independência, a separação da jurisdição civil e da jurisdição criminal. Porque lá no Código Criminal de 1830, jurisdição civil e jurisdição criminal eram praticamente, tipo, a mesma coisa, colada uma na outra, se confundia. Tanto que só tinha que falar em responsabilidade civil quando houvesse condenação criminal. Já com o Código de 1916, ele traz pra gente essa independência entre a jurisdição civil e a jurisdição criminal. E aí vem, com o Código de 1916, a teoria subjetiva. O que é a teoria subjetiva? É aquela que diz que para ter a responsabilidade civil tem que ter havido culpa, compreendendo culpa ou dolo, né? Só que o Código Civil de 1916, ele também previa a responsabilidade sem culpa em casos escritos pela lei, em casos trazidos pela lei, tá? E aí a gente fecha aqui o histórico, o desenvolvimento da responsabilidade civil, e vamos tratar agora das espécies de responsabilidade, tá? Eu digo espécies entre aspas, porque não são bem espécies, mas, sei lá, são acepções mesmo, digamos assim. A primeira que a gente vai falar é sobre a responsabilidade jurídica e a responsabilidade moral. Bom, a diferença entre a responsabilidade jurídica e a responsabilidade moral é que sobre a responsabilidade jurídica a gente tem coercitividade, ou seja, eu posso exigir o cumprimento. Já a responsabilidade moral é uma responsabilização mais que reside no psicológico, no psíquico do agente mesmo. Então não tem coercitividade, tá? Uma violação moral, ela só leva a uma responsabilização no campo psicológico do agente mesmo, tá? Por exemplo, um religioso que comete um pecado, ele tá descumprindo uma norma moral, e aí a responsabilização moral dele, a responsabilização dele será só no psicológico mesmo. Então, por exemplo, um religioso que descumpre com as normas da sua religião, da sua igreja, ele tá descumprindo uma norma moral, e a punição dele, vamos supor, seja rezar não sei quantas Ave Marias. Seria uma punição psicológica, que só reside no psíquico mesmo desse gente. Não tem uma coerção, porque a diferença principal entre responsabilidade jurídica e responsabilidade moral reside na falta de coercitividade da responsabilidade moral, né? Porque só quem tem o monopólio dessa coercitividade é o Estado, tá? Então só tem o que se falar em coercitividade, em exigência de cumprimento, na responsabilidade jurídica. A responsabilidade moral fica só no psíquico, só no psicológico do agente mesmo, tá?
vamos falar de responsabilidade civil e responsabilidade penal. Acontece, na responsabilidade civil, o que nós queremos é restabelecer o equilíbrio na relação que houve na relação privada. Então você tinha uma relação privada, um vínculo jurídico ali, e com o descumprimento do dever jurídico ali originário, da obrigação originária, se causou um desequilíbrio naquela relação privada. Então, com a responsabilidade civil, nós queremos restabelecer esse equilíbrio na relação privada. Então, nós queremos o quê? Retornar ao status quo antes, ou seja, ao como era antes, ao estado que estava antes daquela relação. Queremos restabelecer o equilíbrio daquela relação. Já no direito penal, não. No direito penal, o que nós queremos é devolver uma normalidade social que o delito tirou, entendeu? Porque o delito no direito penal, ele já tem um cunho, como vai dizer, social. O delito no direito penal, ele atinge a sociedade, porque ele causa um repulso à sociedade. A sociedade repele aquilo. Então tem um interesse social ali. Uma das diferenças é isso. Na responsabilidade civil, o que está em jogo é uma relação privada. É um interesse privado que quer ser restabelecido o seu equilíbrio. Já na responsabilidade penal, o que está em jogo é um interesse público. O que você quer ali é devolver a uma normalidade social. É devolver ao meio social uma normalidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai punir o agente pela prática daquele delito. Já, então, a responsabilidade penal, outra diferença muito importante é que a responsabilidade penal, ela é pessoal e intransferível. O que significa isso? Pessoal porque a pessoa do agente, né, é quem cometeu ali que vai ser punido, que vai receber aquela responsabilidade, que vai ter que cumprir aquela responsabilidade, arcar com a responsabilidade. Então, é pessoal e intransferível. Já a responsabilidade civil, ela não é pessoal, ela é patrimonial. É o patrimônio da pessoa, é o patrimônio do agente que vai responder pela responsabilidade. Então, olha só, se eu não tiver patrimônio nenhum, não vou responder com nada, não tenho patrimônio. Não é minha pessoa que vai responder, tá? Porque antigamente, esqueci de falar nisso quando eu falei no histórico, antes a responsabilidade, ela não era patrimonial, ela era pessoal. Então a pessoa, ela respondia com o seu corpo, com sua integridade física, né? Agora não. Agora na responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade patrimonial. A pessoa responde com o seu patrimônio, beleza? Então vamos lá. Responsabilidade civil é patrimonial, responsabilidade penal é pessoal e intransferível. Na responsabilidade civil nós queremos restabelecer um equilíbrio na relação privada. Já na responsabilidade penal nós queremos devolver à sociedade uma normalização social, uma normalidade social que foi retirada pela prática daquele delito, beleza? Ok. Agora a gente passa para a responsabilidade contratual e extracontratual. Gente, no que tange a responsabilidade contratual e extracontratual são conceitos bem simples. O que acontece? A gente viu lá na primeira aula que a responsabilidade civil, ela decorre do quê? Ela decorre da violação de um dever jurídico, certo? E esse dever jurídico, ele tá onde? É aí que tá. É a resposta a essa pergunta que vai nos dizer se a responsabilidade é contratual ou se a responsabilidade é extracontratual. Então, olha só, se o dever jurídico violado estiver no contrato estipulado pelas partes, a responsabilidade é contratual. Se o dever jurídico violado estiver na legislação ou em princípios, for um princípio, for um preceito, ou tiver descrito numa norma mesmo, numa lei, ele é extracontratual. Bem simples, tá? Então, a responsabilidade contratual é quando o dever veio do contrato, e a responsabilidade extracontratual é quando o dever veio de preceito legal, princípio ou da própria letra da lei mesmo, tá? Outra coisa que vocês podem encontrar pela doutrina, o chamado ilícito absoluto ou ilícito aquiliano. Sempre que você ouvir falar ilícito absoluto ou ilícito aquiliano, tá fazendo referência à responsabilidade extracontratual, tá bom? Então, observação aí. A responsabilidade extracontratual, ela pode ser chamada também de ilícito absoluto ou ilícito aquiliano, porque a lei determina o dever jurídico que foi violado. Então,
o ilícito extracontratual seria a transgressão de um dever jurídico imposto pela lei. A lei impõe um dever e você deixou de cumprir aquele dever. Já o ilícito contratual é a violação de um dever jurídico criado pelas partes no contrato. As partes criam um contrato, naquele contrato estipula um dever que não foi cumprido. Beleza? Olha, as diferenças é que assim, a gente adota no nosso ordenamento jurídico a teoria dualista clássica. Então, essa teoria dualista clássica, ela tem algumas diferenciações no tratamento sobre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. Por exemplo, na responsabilidade contratual, o ônus da prova está com o devedor. Por quê? Você teve a responsabilidade contratual é aquela onde o dever jurídico violado está presente no contrato. Então, o devedor, que é aquele que descumpriu o dever jurídico presente no contrato, ele tem o ônus da prova de provar que existe alguma excludente do seu descumprimento, ou seja, alguma causa que exclui a sua responsabilidade ali. Por exemplo, ele pode dizer que não cumpriu o contrato porque houve um caso fortuito, uma força maior, por exemplo, tá? Agora, se for extracontratual, se a responsabilidade for extracontratual, ou seja, o dever jurídico advém de um preceito legal, de uma norma jurídica, né, de um princípio, aí quem fica com o ônus da prova é o autor, que vai ter que provar a culpa do devedor, naquele caso, beleza? Outra diferenciação importante é no que tange a responsabilidade dos menores, porque olha só, quando a gente fala de responsabilidade contratual, a gente está falando da violação de um dever jurídico que está expressa onde? No contrato. Eu tenho um contrato, esse contrato faz nascer um dever jurídico que foi violado. E quando a gente fala de contrato, né, a gente não pode falar em responsabilidade do menor. Por quê? Porque o menor de idade, ele não celebra contratos. A gente já viu isso lá em Direito Civil 2, quando a gente estudou relações jurídicas. A gente viu que para validade, né, do negócio jurídico, você tem lá um agente capaz, ou seja, um menor de idade, um agente incapaz, ele não pode praticar negócio jurídico, ele não pode celebrar contratos. Então não tem o que se falar em responsabilidade do menor de idade quando se fala em responsabilidade contratual, porque não tem o menor de idade, ele não celebra contratos, o incapaz não celebra contratos, beleza? Agora, sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva. Gente, o que acontece quando a gente fala em responsabilidade, logo a gente já pensa, né, em culpa, já pensa numa pessoa que agiu errado, etc. Só que não é bem assim, tá? A gente tem uma separação de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, ela adota a teoria clássica, né? Seria a teoria do dano, que significa que para a responsabilidade subjetiva, para a pessoa, para o devedor ser responsável, ter que reparar o dano, tem que ter havido culpa, ou seja, ele tem que ter agido com culpa para responsabilizar, para reparar, para ser responsável para reparar aquele dano. Então, só que acontece, com o crescimento populacional, com o desenvolvimento tecnológico, foi observando que nem sempre é viável a culpa, nem sempre é viável a utilização da teoria subjetiva. Por quê? Porque nem sempre eu vou conseguir provar a culpa. E aí o que acontece? Veio então a teoria do risco, né? A teoria do risco que traz pra gente a responsabilidade objetiva. Então, assim, trocando em miúdos, responsabilidade subjetiva é quando exige a culpa. Lembrando que a culpa, nesse caso, em sentido amplo, ou seja, abrange a culpa e abrange o dolo, tá? Já a responsabilidade objetiva, ela não exige a culpa, ou seja, a pessoa vai responder, vai ter que reparar o dano, mesmo tendo agido com culpa ou não, tá? Não exige o elemento culpa, não tem como pressuposto a culpa. E aí a responsabilidade subjetiva, ela é pautada na teoria do dano, ou chamada teoria clássica, que exige então a culpa para que a pessoa, o devedor, seja obrigado a responder, né, a reparar aquele dano, tá? Já quando a gente fala em responsabilidade objetiva, a gente tá falando da teoria do risco. O que seria a teoria do risco? A teoria do risco é tipo assim, quem recebe o lucro pela atividade tem que assumir os riscos que pode resultar do desempenho daquela atividade. Então, por exemplo, se eu tenho lá
tem uma empresa e aí nessa empresa tem várias máquinas assim perigosas, eu tô assumindo o risco daquela atividade porque a máquina é minha. Então se o meu empregado vir a se machucar com a máquina lá, quem vai ter que reparar esse dano sou eu, porque foi culpa minha, porque culpa minha não, desculpa, porque as máquinas são minhas, então eu assumi o risco, tá? Então a responsabilidade objetiva ela é pautada na teoria do risco, ou seja, quem recebe lucro com a atividade tá assumindo o risco de produzir aquela atividade, beleza? E, gente, o nosso ordenamento jurídico atualmente, né, os códigos de 2002, ele adota a teoria objetiva, mas sem excluir a teoria subjetiva, tá bom? Então a gente tem tanto a teoria subjetiva quanto a teoria objetiva. A responsabilidade objetiva, ela vai ser adotada quando a lei exigir, tá? Quando a lei disser que assim vai ser. Ou em casos de atividade que admitem risco, né? De atividade que tem risco, que é uma atividade perigosa, né? E aí quem coordena essa atividade está assumindo o risco dela, como eu expliquei pra vocês, do caso do trabalhador para o patrão, né? E aí a gente acaba aqui esses aspectos, essas espécies de responsabilidade. O próximo vídeo eu trago pra vocês os elementos da teoria do dano, né? Os pressupostos da responsabilidade civil, beleza?